Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje vamos falar da previsão para agosto de 2025. É um mês também com propostas muito interessantes. Eu vou realçar aqui dois ou já. Vamos ter uma lua cheia com o aspecto de Saturno-Marte. Juntos dessa lua cheia, provavelmente vai ser um momento assim mais tenso durante o mês. E depois vamos ter outras propostas, um muito benéfico. Vamos ter uma Vênus conjunta a Júpiter e mais no final do mês vamos ter uma Vênus oposta a Plutão. Vamos falar sobre isso e muito mais coisas durante este vídeo, mas antes de passarmos para agosto, como nós temos feito nos outros vídeos de previsão, vou fazer aqui uma retrospectiva do mês de julho. Convém que eu partilhe contigo que eu estou a gravar este vídeo dia 24 de julho, são 9h13 da noite, e ainda hoje houve este desenvolvimento desta questão do Camboja e da Tailândia, que estão numa tensão. Vou já falar disso, mas antes de passar já para o dia de hoje, vou andar-me um pouco mais para trás no mês de julho e falar contigo de 2 ou 3 propostas muito interessantes que aconteceram. Primeiro, dia 4 nós tivemos, o mundo assistiu a esta questão que houve com o jogador de futebol, não é? O Diogo Jota, salvo erro, que teve essa questão do acidente, e mesmo nesse dia nós tínhamos um aspecto de Vênus conjunto a Urano, o que por si, de alguma forma, foi uma infeliz representação do que um aspecto de Vênus, Urano, possa simbolizar, possa representar. Mais uma vez, eu não acredito que os planetas sejam culpados, mas são marcadores do relógio que existe e que vão desenvolvendo várias representações possíveis. E sem dúvida que uma questão, né, de um carro de luxo, de alta gama, Vênus em Touro, a passar junto a Urano, então tem aqui uma proposta muito de alguma coisa imprevista que aconteceu e realmente, infelizmente, teve aquele desenvolvimento que todos nós sabemos, mas vamos passar para o momento a seguir. Eu quero realmente destacar aqui neste vídeo, que é o Mercúrio retrógrado. No vídeo que eu fiz no meu Instagram, na live que eu falei do Mercúrio retrógrado, do manual para sobreviver e talvez aproveitar, eu destaquei vários aspectos, várias propostas, vários temas que aconteceram do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista, sei lá bem, das disfunções das comunicações. Partilhei várias coisas, então, para ti que gostas deste assunto de Mercúrio retrógrado, se quiseres ter uma lista bastante extensa de eventos que aconteceram, por acaso, entre aspas, no Mercúrio retrógrado, convido-te a ver a live que eu deixei no meu Instagram, mas eu vou realçar dois eventos que aconteceram no dia 18, exatamente quando o Mercúrio ficou retrógrado. Nós tivemos aquela questão dos amantes que foram apanhados no concerto dos Coldplay, que basicamente o senhor foi despedido, a senhora, quer dizer, houve ali um hype brutal à volta daquela situação. E pronto, o Mercúrio está em Leão, as figuras de autoridade tiveram ali um problema de comunicação técnica que de repente destruiu várias, ali uma mentira e provavelmente mudou várias vidas. Então, um ponto que depois dos memes e tudo, que é perigoso, não é? Pelo menos ir a concertos, se fores com o teu concerto com o teu amante, evita, diz no Mercúrio retrógrado. Depois, obviamente eu estou a brincar. No mesmo dia, no dia 18, a Katy Perry ia caindo a borboleta mágica no concerto. Então, mais uma vez, uma figura com uma representação mundial, não é? Com uma autoridade na música, uma pessoa bastante reconhecida, que teve ali uma vicissitude tecnológica que de alguma forma ia projetando lá da borboleta mágica, cabra abaixo para o chão, e foi uma situação bastante alarmante. Tinha bem, penso eu que não aconteceu nada de mais, mas curiosamente, mais uma vez entre aspas, aconteceu exatamente no dia que o Mercúrio ficou retrógrado, virou, passou para, melhor dizendo, estava em direto e virou para Mercúrio retrógrado, ficou nessa direção. Curiosamente, partilho também uma experiência pessoal, que eu gravei um vídeo para o Descobre Astrologia no dia 17, exatamente quando o Mercúrio estava a estacionar para ficar retrógrado, e esse vídeo ficou inutilizado. Os primeiros 10, 15 minutos do vídeo, a imagem ficaram paradas e hoje tive de voltar a gravar esse episódio. Então, são curiosidades muito giras que encaixam perfeitamente no símbolo do Mercúrio retrógrado, que eu agradeço. Se tiveres também algumas que queiras partilha nos comentários, que eu estou a fazer assim uma lista de eventos que por acaso aconteceram em Mercúrio retrógrado, e se quiseres me ajudar a completar a minha lista, por favor, serás sempre bem-vindo às tuas peripécias e vicissitudes durante este período. Hoje, nós já falei desta questão da Tailândia e do Camboja, nós temos uma tensão, e hoje, dia 24, nós tínhamos um aspecto tenso
perdão, que tínhamos um trígono entre o Sol e Saturno, um espectro fluido. Mas claramente que nós, já falei disso várias vezes, apesar de ser um aspecto que é considerado fluido, um trígono, hum, é o Sol e é o Saturno, ok? São duas propostas diametralmente opostas. O Saturno continua debilitado em Carneiro, e então são representações de tensões e situações que provavelmente nós vamos continuar a ver em agosto, e já vamos falar então do mês que vai começar. Então lá vamos nós falar de agosto de 2025. Começamos pelo primeiro dia, logo dia 1, e logo no dia 1 nós vamos ter vários aspectos, ou dois aspectos muito interessantes. Por um lado, nós vamos ter Sol conjunto a Mercúrio. E uma das coisas maravilhosas que a astrologia tem é a questão da sua observação. Nós nunca nos podemos esquecer que nós temos o mapa à nossa frente, como tu estás a ver agora, que é um reflexo, uma representação a 2D, bidimensional, de um céu que está a mexer em todos os momentos, está-se constantemente a mexer, a movimentar. E uma das coisas maravilhosas, caso tu não tenhas reparado, é que o planeta Mercúrio nunca se afasta muito do Sol. Ele, no máximo, chega a 28 graus. Então ele está no signo do próprio Sol, no posterior ou no anterior. Ele anda sempre ali nas redondezas do Sol. E ele retrograda 3 vezes durante o ano. Então ele vai, acelera, passa pelo Sol, chega lá ao outro extremo, retrograda, volta a passar pelo Sol no processo de retrogradação, que é o que está a acontecer logo no dia 1, e ele depois no dia 11 vai ficar direto e vai voltar a passar pelo Sol durante o próximo mês, no próximo mês. E o que é que isto significa? O que é que eu estou chamado a atenção? O Mercúrio, quando passa pelo Sol, ele desaparece. Porquê? Porque a luz do Sol é tão brilhante que tudo o que passa e que tudo que fica na sua imediação, ele no fundo fica oculto. E isto é a forma normal de nós falarmos, do ponto de vista do astrologuês, do ponto de vista do astrólogo, seria sobre os raios, quando ele está mais afastado, e quando ele chega a 8 graus do Sol, ele fica combusto, ele desaparece, ele fica de alguma forma inabilitado de mostrar as suas capacidades, porque fica condicionado pela influência do Sol. Então Mercúrio, neste momento, está dentro desta aura, está a se aproximar, e no dia 1 ele vai passar no coração do Sol. E vai ser às 0 horas e 41 minutos, não é? Logo de madrugada, onde o Mercúrio vai passar conjunto ao Sol. Nós, obviamente, não vamos constatar isso porque vai ser de noite, então o Sol está do outro lado do planeta, aqui em Lisboa. Mas o que eu quero realçar é que este período onde o Mercúrio passa no coração do Sol chama-se Casimi. É como se houvesse uma potencialidade, uma oportunidade, uma bênção, um rasgo, onde o Mercúrio consegue falar através do Sol, através da comunicação, através de uma ideia, através de uma inspiração, através de uma clareza. Obviamente que a maior parte, não sei se eu estarei a dormir provavelmente a esta hora, mas todos vocês que costumam estar acordados de madrugada, pode ser que seja um bom momento para ter alguma inspiração muito interessante. Após esses 17 minutos que o Mercúrio fica Casimi, fica no coração do Sol, ele entra no processo de combustão, que volta-se a afastar o suficiente para o Sol o desabilitar, para o esconder, para o fazer desaparecer, para o ocultar. Então as temáticas mercuriais, que a comunicação, a circulação, o entendimento, o comércio, a troca, são tudo ideias de Mercúrio, tendem a ficar debilitadas enquanto o Mercúrio está aqui nas imediações do Sol. Depois, no mesmo dia, vai acontecer a Vênus quadratura a Saturno. E eu já falei várias vezes disso nos outros vídeos, mas fazendo aqui um apanhado, Saturno está debilitado em Carneiro. E isto é um sítio onde Saturno tende a mostrar as suas características mais desafiantes. Claro que Saturno é o planeta que nos fala da responsabilidade, do trabalho árduo, da ética, do pragmatismo, do compromisso, mas quando está posicionado em sítios onde ele tende a ser dignificado, onde ele está confortável, Capricórnio, Aquário, em alguns pontos, o Saturno está mais dignificado, em balança, quando se exalta e tudo mais. Agora, quando o Saturno está num sítio que nós na astrologia chamamos em queda, está num signo onde ele está debilitado, ele tende a mostrar muito mais o engano, a traição, a solidão, a disrupção, os jogos debaixo da mesa, não é? Ser muitas vezes a gestão das frustrações, mas não é propriamente uma ética, uma moral digna e idónea, antes pelo contrário. Então Saturno em Carneiro tende muitas vezes a mostrar um compromisso que constringe, comprime, traz uma ideia de ansiedade associada a Saturno, que não é nada, não tem nada a ver com o facto de uma Vênus, ou melhor, não tem nada a ver com o cima de uma Vênus, particularmente em Caranguejo.
que é da doçura, da sensibilidade, da suavidade, da leveza, do charme, do amor, do toque, da conexão. E Vênus, que nos fala do arquétipo do feminino, das mulheres, mas também daquilo que é belo, também da diplomacia, também das trocas e dos entendimentos, também de chegar a um compromisso pacífico e fundamentalmente de uma ideia de bondade, que é uma ideia muito venusiana, da cura, da pacificação, é uma ideia venusiana. Nós temos o Saturno a fazer um aspecto quadratura, que é um aspecto tenso a este tema, este assunto. Então é natural que estas partes diplomáticas, esta tentativa de chegar a acordos, esta necessidade de ser mais pacífico, durante este processo de quadratura, não tenha assim a vida propriamente facilitada, porque o Saturno tende a restringir, ainda para mais no posicionamento que está, esta bela Vênus. Então é um aspecto mais tenso, particularmente tenso para as figuras femininas ou para tipo de situações que é necessário a diplomacia, a negociação, o charme, a capacidade de colocar nos sapatos dos outros, a capacidade de entender as razões e as causas que os outros nos levam a entender. Então, para temas negociais, eu acredito que este aspecto não é propriamente o mais propenso. Vamos passar então para a segunda, quer dizer, para a primeira semana completa de agosto, em que vai de 4 a 10, e vamos falar do ingresso de Marte em Balança. Marte fala-nos, é um planeta que nos fala de coragem, conquista, determinação, luta. Esta parte competitiva é muito marcial. E Marte está muito confortável no signo que se chama, há 2 signos onde ele está muito confortável, Carneiro e Escorpião. Também fica confortável em Capricórnio e ele tem algum desconforto, para não dizer muito, quando está em Balança. Mais uma vez, eu volto a reforçar aquilo que eu acabei de dizer com Saturno. Quando os planetas entram em signos onde eles não estão confortáveis, onde eles não estão dignos, onde eles não estão em casa, ou não têm amizade com o dono da casa, as suas temáticas tendem a ser mais desarmónicas. Então, o Marte, que simboliza coragem, força, também pode simbolizar artimanhas, o princípio que não tem piedade, a corrupção, a mentira, a agressão, não acatar ordens. Marte também representa esse lado, que é o outro lado de Marte, não é? Então é um lado muito mais, se calhar, direto, ser espontâneo. Se calhar é um Marte que tenta muitas vezes encontrar formas subtis de poder levar as suas expressões de frustração, não enfrenta no combate de olhos nos olhos, muitas vezes tenta, é uma expressão mais de minar à volta para poder fazer valer a sua vontade. Então, do ponto de vista macro, e por favor, se tu tiveres o Marte em balança, isto tem que ser ajustado ao teu mapa natal. Eu estou a tentar trazer uma perspectiva mais mundana, mais macro. Quando nós estamos a falar desta ideia de macro, o Marte representa exércitos, representa os militares, representa quem usa facas, representa aqueles que incidem, que abrem, não é? Que penetram, que furam, que, sei lá bem, todas essas expressões são associadas a Marte, que tem lâminas, pistolas, Marte. Então, todos esses exércitos, a parte bélica e militar, tende a ter uma expressão não tão ética, não tão profissional, e aqui claramente podem levar a cabo medidas e formas de combater não tão respeitadoras das regras e daquilo que é estabelecido mundialmente. Então, nós temos aqui 2 aspectos, e ainda para mais ou vou já falar a seguir provavelmente da lua cheia, exatamente, da lua cheia que neste dia 9, foi aquele que já te falei, nós temos lua cheia que por si só por si já é um momento tenso, e com Marte débil a fazer uma oposição ao Saturno débil, exatamente no dia 9. Então, esta primeira semana de agosto, para situações bélicas, militares, e estes assuntos nós, infelizmente, temos constatado há tempo demais, tendem a haver uma intensificação desses temas, porque realmente os marcadores celestes simbolizam aqui situações que não são propriamente as mais pacíficas, vamos pôr assim de uma forma mais doce. Primeiro, lua cheia. Nós tivemos dia 24, exatamente, hoje que eu estou a gravar este vídeo, às 20h11 da noite, foi a lua cheia, a lua nova, perdão, em Leão, que foi um símbolo de criação, de geração, de qualquer coisa que nos faça sentir especiais, únicos e que nos desenvolva uma ideia de
autoridade, que nos voa uma ideia de espontaneidade, que nos voa uma ideia de autenticidade, são tudo temáticas de Leão. Mas Leão tem um signo oposto, que é Aquário. Enquanto Leão nos fala muito mais de uma ideia de autocentragem, de capacidade de acolher as atenções em si, da capacidade de ser espontâneo, criativo e leve, tem uma expressão mais jovial, porque está ligado ao Sol. Leão representa, assim, uma forma mais descontraída, mais generosa, mais... eu não quero dizer provavelmente a palavra pura, porque se calhar depois é entendida de uma forma que não é aquela que eu quero dar, mas de uma forma não tão mental, é uma ideia muito mais espontânea, permita-me usar a palavra novamente. Espontânea, eu acho que é uma ideia muito leónica, que permite trazer a ideia que eu quero partilhar. E o Aquário é um signo muito mais racional, muito mais intelectual, muito mais analítico, muito mais crítico, muito mais que destrincha a realidade por uma via da frieza da aquariana. E quando nós temos um aspecto de oposição entre o Sol e a Lua, neste eixo, nós estamos a falar aqui de um eixo de autoridade, de um eixo de importância, de um eixo da negociação da frustração entre a necessidade de importância do leão versus a racionalidade e intelectualidade e os argumentos mentais que muitas vezes não permitem a diferenciação de pessoas, situações e de momentos onde nós possamos, todos nós, de alguma forma, reconhecer aquilo que é mais interessante e importante e fascinante em cada um de nós. Lua em Virgem, há uma necessidade de não se diferenciar, enquanto o Sol em Leão é o arquétipo, é o símbolo, é o marcador da diferenciação, da especialização, quem tu és, diferente de todos os outros. A Lua em Aquário, eu não quero, eu não necessito, eu não tenho vontade de me diferenciar. Se nós pusermos isto de uma perspectiva mais macro, o Sol em Leão naturalmente vai ser um símbolo de nobreza e a Lua é um símbolo também de povo. Então nós temos uma tensão entre as autoridades versus o povo, nós todos, o coletivo, que também é símbolo da Lua. Nesse mesmo dia 9, como eu já disse, temos o Marte oposto a Saturno. Eu sei que os dois estão numa expressão que nós usamos muito técnica da astrologia, que é a extensão mútua. Marte rege carneiro, Saturno exalta-se em balança. Então, apesar de haver uma oposição, existe. É como se os dois estivessem na casa um do outro. Vamos pensar assim para ser mais simples. É como se o Marte pagasse a renda a Saturno e Saturno pagasse a renda a Marte. Então há uma ideia de empatia, há uma capacidade de comunicação. Mas a verdade é que os dois planetas estão em signos onde eles não estão nada confortáveis. E isso tende a ser uma lua cheia que por si normalmente já traz alguma tensão, vezes 2, vezes 3, vezes 4. É realmente um processo mais tenso que nós vamos ter aqui no dia 9. Tu estás a ver este vídeo e queres aproveitar estas propostas, que espero eu da forma mais interessante possível, eu convido-te a aproveitar, se calhar, este sábado, este fim de semana, para fazer as coisas mais pacíficas, mais neutras, onde não seja exigido, onde não haja propensão a confrontos, onde tu possas tomar uma postura mais pacífica, mais descontraída, mais leve, pôr uma musiquinha, pôr um incenso, descontrair e não te deixar ser absorvido por alguns conflitos ou tensões que possam emergir à tua volta, porque claramente vais aproveitar estas tensões de uma forma mais sábia. Há uma referência que já há muitos anos que eu vi um tarólogo falar, um tarólogo também fazia runas, era um estudante de simbologia, que ele trazia uma ideia muito interessante, que ele trazia isso para uma ideia de morte, que havia momentos da nossa vida onde nós estávamos mais próximos da morte e havia momentos mais da vida onde nós estávamos mais longe da morte. Então havia fluxos, existem fluxos que nos aproximam e fluxos onde nos afastam desses temas. E claramente, se tu tens acompanhado os vídeos de previsão comigo, é notório que há momentos do mês que parece que há um afunilar da tensão, onde parece que a tensão aumenta, comprime, joga-nos contra tensões que nós temos que acabar todos coletivamente por lidar, e há momentos do mês onde ele naturalmente vai fluindo, vai abrindo, vai se tornando mais leve, e as coisas tendem a fluir de uma forma mais pacífica. Dia 9, então nós temos a parte mais comprimida do mês, no final do mês vamos voltar a ter um aspecto mais tenso, mas dia 9 realmente será a parte mais tensa do mês de agosto. Vamos passar para a semana 33, que vai de dia 11 a dia 17, e vamos então ter o bendito Mercúrio a ficar retrógrado, perdão, a ser retrógrado e ficar direto, meu Deus, eu vou brincar agora, estou na influência do Mercúrio retrógrado, enganei-me. Então o Mercúrio está retrógrado até dia 11 e dia 11 fica direto. Volta a entrar no seu movimento direto e permite-me partilhar contigo que ele só vai retrogradar agora
de dia 9 a dia 29 de novembro, após dia 11 de agosto. Por isso tens mais uns belos meses para poder aproveitar o fluxo normal de Mercúrio, mas naturalmente, pronto, fica já a saber que dia 9 a dia 29 de novembro voltamos a ter Mercúrio retrógrado no final do ano, a última vez durante deste ano. Uma das coisas muito interessantes deste Mercúrio é que já está, por exemplo, aqui quando vai ficar direto, já mais longe do Sol. Se vais ver aqui, o Mercúrio está a grau 4, o Sol está a grau 18, então realmente já há um afastamento maior e aqui o Mercúrio já consegue desenvolver algumas das suas competências mais nativas, mais naturais. Depois vamos chegar à parte, provavelmente, do mês mais benéfica, mais próspera, mais leve. É aquele momento do mês que há um desanuviar, que é esta Vênus conjunta a Júpiter. Este aspecto é um aspecto mesmo muito interessante. Eu acredito que provavelmente o mais benéfico, um dos mais benéficos, assim, nos últimos meses. Porque nós temos os dois benéficos da astrologia. A grande Vênus, a doce Vênus, acessível, a perfumada Vênus, a carinhosa Vênus, junto ao sábio, ao temperado, ao cordial, ao mestre, ao ético, ao justo Júpiter, ao comedido Júpiter, em signos onde estão, onde ambos os planetas estão confortáveis. Júpiter exalta-se em balança, Júpiter exalta-se em caranguejo, e Vênus tem uma triplicidade também nos signos de água, então também está num signo que ele tem uma empatia, e os dois estão juntinhos no dia 12. Então, se tu precisas de desenvolver algum tipo de negócio, se tu precisas de mandar uma carta de amor, se tu precisas de investir em algum sítio que aumenta a tua prosperidade, se tu precisas de trabalhar esse lado mais doce e mais relacional da vida, se tu precisas de mandar aquela mensagem ao teu amigo secreto, ao teu amigo colorido que está aí em stand-by, aproveita. Se calhar neste momento, dia 12, pode ser um momento muito interessante para poder desenvolver essas temáticas, porque é um arquétipo, é um símbolo muito símbolo de prosperidade. Eu acho que a prosperidade é uma palavra que encaixa perfeitamente, fertilidade e prosperidade, são duas palavras que encaixam perfeitamente na ideia de Vênus e de Júpiter, e eles ambos estão aqui juntinhos neste dia e nestes dias, não é? Não é para mim só do dia 12, no dia 11, no dia 12, no dia 13, nesta fase. Claramente continuamos a ver aqui os aspectos da posição de Marte, mas já se está a separar, já se está a desfazer, e há aqui um desanuviar, vamos pensar assim, durante esta fase do mês. Depois vamos ter a semana que vai dia 34, a semana 34 que vai dia 18 a dia 24, e vamos ter logo o ingresso do Sol em Virgem no dia 22. Nós estamos a chegar ao final do verão, Virgem no Hemisfério Norte marca o último mês do verão, e é muito interessante, eu trago aqui até uma imagem para poder ilustrar o que eu quero dizer, que hoje em dia nós dizemos Virgem como se fosse este símbolo que eu estou a tentar destacar aqui no Sol, né? Parece quase um M com uma perninha, mas isto representa, ou melhor, antigamente era representado como uma pessoa com uma foice a apanhar o trigo ou os cereais. Porque a Virgem representa uma fase, e depois haríamos uma conversa mais longa sobre a questão do quente, do frio, seco e do úmido, e as fases e importâncias do ano para uma questão de organização social, mas a Virgem, esta última fase do verão, representa um momento onde é preciso colher os cereais para poder aproveitar o momento onde há mais calor e menos umidade para poder conservá-los para durarem mais tempo. Então, o símbolo de Virgem hoje em dia representa-se como uma mulher pura, com umas asinhas lindas. Há uma ideia de pureza associada à Virgem, que também é um dos temas do seu símbolo, mas Virgem é entendida antigamente como uma fase onde socialmente era destinada, vamos pensar assim, a fazer a colheita dos trigos, dos cereais, para depois em balança poder dividir pelas aldeias, pelas pessoas e partilhar. Então havia uma parte de colheita para depois havia uma parte de partilha. E Virgem fala-nos dessa minúcia, dessa precisão, dessa dedicação, desse pormenor para poder colher aquilo que tem que ser colhido de uma forma sábia, de uma forma também desprendida, de fazer o que tem que ser feito, é uma coisa virginiana. E tudo isso é representado no símbolo do Sol em Virgem. Então é muito interessante se nós, de uma forma socialmente, nos regulássemos pelas estações do ano. Era muito interessante nós agora, todos nós, irmos agarrar na nossa foice, ir ao nosso campo de cereais, colher os nossos cereais para poder preservá-los o mais possível. Isso representa também muito do que nós hoje em dia entendemos associado ao símbolo de Virgem, como o serviço, a utilidade, a funcionalidade, o rigor, o aperfeiçoamento,
porque quando nós estamos a tratar da alimentação não se pode ser leviano, não é? É um símbolo de terra, é um símbolo de terra mutável, que nos fala de alguma adaptação, mas com o pormenor, com o detalhe e com o rigor do Mercúrio, que está focado, que está orientado, que está destinado, porque há uma relação entre Mercúrio e Virgem. Então, eu poderia ficar aqui o resto da nossa partilha a falar sobre este signo, que é uma das coisas que eu mais adoro na astrologia, perceber que os símbolos, mais do que, obviamente, situações, lugares e tudo mais, falam-nos sobre um ciclo anual que todos nós poderíamos ainda seguir, que é uma mestria muito grande, que nos associado durante muito tempo e que eu acredito que, se calhar, infelizmente, esquecemos de poder. Hoje em dia, eu acho que está a voltar a surgir esta ideia de comer as coisas das estações, regular-nos uma ideia mais pelas estações, mas era muito bom, eu acredito eu, mesmo para tudo na nossa vida, podemos voltar a resgatar alguns desses exemplos. Então trago aqui esta imagem, obviamente é árabe, eu tentei colocar a fonte o melhor que eu consigo encontrar, e aqui nós temos os 12 signos do zodíaco representados, cada um à sua forma. Por exemplo, nós temos aqui ao lado de Virgem Leão, não é? Caranguejo, temos os Gêmeos, o Touro, o Carneiro, temos os peixes e por aí vai, não é? Temos balança, escorpião, sagitário. Então temos aqui todos os signos do zodíaco com uma representação, se calhar que no Ocidente não é assim tão vista ou tão regular, e aqui não é, nesta parte árabe, eles tinham umas representações muito lindas, onde cada cor, cada símbolo, tudo significa alguma coisa, não era nada deixado em vão. Vamos então seguir a nossa previsão e vamos passar para dia 23, onde nós temos a Lua Nova em Virgem. E Lua Nova são sempre momentos muito, muito interessantes para nós criarmos algo na nossa vida. Mais uma vez, convido, provavelmente durante esta Lua Nova eu vou voltar a fazer uma live no meu Instagram, mas deixar as ideias que o Virgem fala-nos da necessidade, mais uma vez, de rigor, de detalhe, de aperfeiçoamento, de agarrar a nossa vida e tentarmos perceber o que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que tem que mudar, o que é que eu tenho que me aperfeiçoar, e estabelecer um plano com princípio, meio e fim. Em Virgem não vale a pena só ficar no sonho, só ficar aqui na mente. Virgem fala-nos de fazer de uma forma rigorosa, de uma forma metódica. Por isso, se precisares de implementar alguma coisa, um novo hábito, uma nova rotina, um novo conhecimento, algo novo na tua vida que te obriga ou que te exija algum rigor, aproveita esta lua nova. Uma das faculdades, ou uma das características, vou dizer de outra forma, que esta lua nova em Virgem tem, é que ela está a fazer quadratura a Urano. Isto representa mudança, disrupção de padrão, novas perspectivas. Então, realmente, é uma lua muito propensa a criarmos algo novo, não é? Darmos um passo em diante na nossa vida em direção a uma versão melhorada, que é uma das coisas que tanto se fala hoje em dia neste aperfeiçoamento, não é? Nesta ideia de desenvolvimento pessoal, uma versão melhorada de nós mesmos. Ótimo dia 23, para podermos levar à frente algumas ideias dessas. Vamos passar então para a semana 35, vai de dia 25 a dia 31 de agosto, última semana deste mês, e vamos começar por falar da Vênus a ingressar em Leão. E a Vênus fica aqui um bocadinho mais comprometida porque ela perde um bocadinho de dignidade, e aqui, naturalmente, se a Vênus fala do pacifismo, da diplomacia, da doçura, da sensibilidade, no signo onde ela fica quente, onde ela levanta o seu calor, aumenta o seu calor, também pode representar algumas das expressões menos favoráveis de Vênus, tais quais como a futilidade, muitas vezes o ciúme, a inveja, tudo isso são expressões de Vênus, onde a capacidade de mediar fica um bocadinho atenuada e a capacidade de exigir fica um bocadinho mais aumentada. Então aqui, para processos negociais e diplomáticos, não é provavelmente um bom arquétipo. Será, quando ela chegar particularmente à balança, será muito mais interessante para poder fazer essas questões negociais. E também vai fazer um aspecto de trigo na Saturno, é um aspecto que nós temos vindo a falar já há algum tempo, estes aspectos de Vênus e Saturno, Saturno e Vênus, e Marte e Vênus, e Vênus e Marte. Então, mais uma vez, vamos ter aqui no dia 26, eu estou a gostar do dia mapa de dia 25, mas no dia seguinte, dia 26, nós temos a Vênus a fazer trígono a Saturno. E, mais uma vez, volto a dizer que Saturno, apesar de ter um aspecto, obviamente, fluido, o trígono é um aspecto considerado fluido, o Saturno não está nada confortável, está nos 0 graus de Carneiro, no signo onde ele fica em queda, retrógrado. Então, mais uma vez, não é propriamente algo que propicie ou que favoreça extremamente os arquétipos, as ideias do feminino. E vamos terminar o mês com um dos aspectos também
provavelmente os mais tensos, que vamos ter aquele a par da lua cheia com o Marte oposto a Saturno, estreitamos o momento de tensão, aliviou na Vênus-Júpiter, e no mês voltamos a ter um processo de alguma tensão com havendo esta oposição entre Vênus e Plutão. Vênus representa então, mais uma vez, esses princípios do feminino, da sedução, da doçura, e mais do que isso, muitas vezes representa essa capacidade de... É uma das coisas muito interessantes, porque Vênus também nos fala desse lado mais charmoso, mais sexual, mais sedutor. Há uma ideia mais carnal associada a Vênus, há uma ideia mais de cuidado, de serviço, por exemplo, de enfermagem, de cura está associada a Vênus, de limpeza está associada a Vênus, e está a fazer oposição a Plutão, que é um planeta que muitas vezes é associado a uma ideia de tensão, de desafio, de necessidade de transformação, de algum medo, de alguma assombração, de alguma tensão associada a Plutão, e permite-me também partilhar uma ideia muito interessante, que foi uma realidade que eu partilhei numa consulta que tive a fazer esta semana passada, que quando existem esses aspectos, particularmente no mapa natal de Marte, de Plutão, Vênus, nós precisamos de perceber que é muito bom termos atenção a que tipo de relações se aproximam de nós na nossa vida, para nós podermos triá-las com sabedoria. Há relacionamentos que são extremamente transformadores, que nos elevam, e naturalmente existem relacionamentos que são extremamente transformadores, porque levam-nos para sítios não tão luminosos do nosso próprio ser. E quando se está a ter um aspecto de Plutão ou Vênus, é necessário ter atenção quais é que são as pessoas com quem nós estamos a negociar. É preciso ter atenção, imaginando que tu vais começar algum projeto, vais começar a fazer algum relacionamento, alguma parceria, alguma troca, algum processo de entendimento durante este período do final deste mês, de agosto. Atenção, perceber quais é que são as intenções, quais é que são os danos colaterais, o que é que está a ser mostrado. Atenção àquilo que não é visível, porque Plutão também fala desse mundo do invisível e daquilo que se pode fazer a longe da nossa própria visão, não é? Que está invisível a nós. Então aqui existe realmente uma tensão, e é preciso mediar e lidar e gerir estas dinâmicas de uma forma sábia, para que todos os relacionamentos que se cruzem na nossa vida sejam aqueles que nos elevam, que nos fazem prosperar, com pessoas que querem o nosso bem e que estimam a nossa serenidade. Espero que isso aconteça na tua vida, e eu vou fazer também para que aconteça na minha. E com este aspecto de Vênus-Plutão, nós chegamos ao fim da nossa apresentação. Aproveita também a fazer uma rima e convidar-te a duas outras coisas. Primeiro, se tu ainda não estás e não és mecenas da Escola de Astrologia, convido-te a seres, porque neste momento estão comigo em direto as pessoas que são mecenas da Escola de Astrologia. A seguir vou parar a gravação e vamos conversar um pouco sobre os assuntos, sobre os temas, sobre as propostas de cada um deles. Então, se tu quiseres participar e pertencer a este grupo de pessoas que está aqui a apoiar a divulgação da astrologia em português, que me ajuda a divulgar um vídeo por semana, que apoia esta iniciativa, então vai até a primeira vídeo da descrição, porque serás muito bem-vindo a esta comunidade. Se tu ainda não subscreveste o canal, considera subscrever. Mais de 40 pessoas, 40% das pessoas que vêm da Escola de Astrologia não estão subscritas, então não custa nada, é gratuito, não vais pagar nada a ninguém. Há pessoas que acham que subscrever pagam, não vais pagar, é gratuito, só precisas ter uma conta do Google. Inscreve-te, subscreve, deixa like, deixa a tua mensagem, partilha comigo vicissitudes do teu Mercúrio retrógrado, da tua vida. Podem parar à minha lista do podia ter acontecido fora do Mercúrio retrógrado, mas não, qualquer coisa assim. Um dia vou inventar uma lista destas, depois estou a recolher testemunhos, de giros, de propostas interessantes, para nós podermos ter assim uma base de dados fascinante. E deixa-me desejar-te um excelente dia, e continua a descobrir a astrologia.